Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. É um prazer todo nosso, todo especial, estarmos aqui novamente em estudo do Espiritismo. Estamos consertando aqui um problemazinho na internet. É encontro com o Espiritismo e muita paz para todos. E nós encontramos em nosso e-mail aqui uma pergunta de um cidadão que é interessado nos estudos do Espiritismo, e ele então pergunta se na realidade existem casas mal assombradas, porque ele nunca viu, morou em diversas casas, inclusive em casas que eram tidas e havidas, quando ele morou, tidas e havidas como casas mal assombradas, mas ele nunca viu nenhum espírito, nenhum sinal de que a casa fosse mal assombrada. E ele então faz uma consulta aqui, e nós localizamos em nosso e-mail, sobre as casas mal assombradas. Na verdade, à luz do Espiritismo, existem lugares mal assombrados, que, à luz do Espiritismo, são criaturas que viveram naquela residência, muitas delas construíram aquela residência e ficaram apegadas. De repente, partiram para o mundo espiritual e não conseguiram se libertar daquele bem material que deram tanto valor aqui na Terra e continuam dando valor a um bem que não vão precisar no mundo onde ele está habitando. Porque daqui da Terra nós não levamos nada de material. Tudo que é de material, que nos pertence, fica aqui na Terra, porque pertence à Terra. Levaremos para o outro lado da vida, pela morte, pela desencarnação, apenas o que é da alma, de propriedade do espírito. Por isso é que Jesus, em suas andanças aqui pela Terra, ele dizia que ensinava que deveríamos priorizar os tesouros da alma, que a ferrugem não come, não desgasta, e que a traça não destrói, e que diminuíssemos, não é, o interesse pelos tesouros materiais, porque geralmente quando a gente parte para o mundo espiritual, fica muito apegado aos bens materiais, e nada é nosso. Na visão espírita, tudo pertence a Deus, a começar do planeta que nós habitamos. Não é nosso, mas nós consideramos as coisas materiais como de nossa propriedade particular. E depois da morte, muita gente fica apegada aos bens materiais, aos tesouros. Uns ficam apegados a um relógio, a uma joia, a dinheiro que muitas vezes deixou escondido e que alguém encontrou, preocupa essa criatura depois da morte. É os casos de botijas, tesouros que foram enterrados em moedas e sempre existiu, principalmente na época em que não havia banco para se depositar dinheiro. De maneira que o tema que é casas mal assombradas, as casas mal assombradas existem. E as pessoas que têm vidência, os médios videntes, presenciaram a presença dos mortos que ainda guardavam a sua botija, guardavam os seus bens. Isso aí é uma verdade que não foi criada pelo Espiritismo. O Espiritismo explica, entra para explicar, mas existe desde o começo da humanidade. Que no fundo é a manifestação dos espíritos, as aparições das almas dos mortos, que geram as casas mal assombradas. E então, para dar uma explicação melhor, nós recorremos aqui ao Livro dos Médiuns, no capítulo 9, em que Allan Kardec trata das casas ou lugares mal assombrados. E passamos a palavra ao próprio Allan Kardec, que ele vai fazer um ligeiro comentário e fazer algumas respostas, algumas perguntas
a um espírito que era o guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris. E Kardec diz assim, na questão 132, o item é 132, e o capítulo é 9 do Livro dos Meios, para aqueles que têm interesse nos estudos do Espiritismo. E Kardec diz assim: as manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos, não é de agora, nem foi da época de Kardec, quando nasceu o Espiritismo, vem do começo da humanidade. Aí diz, não é? Que vem de todos os tempos, e a persistência de alguns espíritos, alguns desencarnados, em darem marcas ostensivas de sua presença em certas casas, em certos lugares, são a fonte da crença em lugares assombrados. Quer dizer, assombrado por quem? Pelas almas, pelos espíritos, que são gente, são pessoas que morreram e ficaram apegadas aos seus bens, que estão naquela casa que ele está mal assombrando. E o que nós vemos hoje na internet são filmes, não, são depoimentos de pessoas que não precisam mentir e que inclusive deixaram suas câmeras nas casas mal assombradas. E as câmeras registraram as imagens de criaturas mortas passeando por dentro da casa e criando mal assombro. Quer dizer, a coisa deixou de ser teórica para ser um fato verídico, porque está sendo filmado pelas câmeras, segundo a tecnologia atual. E vamos em frente. Kardec diz: ora, as respostas seguintes foram dadas a questões sobre este assunto. Kardec fez algumas perguntas a um espírito elevado que era guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Isto nas sessões de mediunidade, e os espíritos respondendo pelos médios. Kardec pergunta: os espíritos se apegam somente às pessoas ou também se apegam aos bens materiais, às coisas? E o espírito responde: isto depende de sua elevação, Kardec. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros, não é? E que não estão suficientemente desmaterializados como mortos, podem vigiar os seus bens e guardá-los. Fica ao lado. E diz mais, e Kardec faz outra pergunta: os espíritos errantes têm lugares de predileção, lugares que ele tem preferência, cemitério, as casas dele, os bens dele, os lugares, as propriedades, o engenho, tem lugar de preferência? Vamos ver. Aí o espírito responde: é ainda o mesmo princípio, é a mesma base. Os espíritos, já desapegados das coisas da matéria, da terra, preferem lugares onde são amados. Eles preferem lugares onde tem criaturas que eles amam, a quem ficaram ligados, seus parentes e amigos, e a quem ficaram ligados e procuram esses ambientes. Aí diz mais: são mais atraídos, esses espíritos, pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, podem momentaneamente, depois da morte, podem ter preferência por certos lugares, mas esses são sempre espíritos inferiores. Mostrando, aqui na resposta, o espírito elevado, que todos os dias morre gente em todo mundo, mas não desencarnam, porque há uma diferença de morrer e desencarnar. Muitos morrem a toda hora e todo instante, mas não desencarnam. Desencarnar significa desapegar-se, entrar no mundo espiritual já desapegado das coisas da matéria. E Jesus diz no Evangelho que aquilo que nós nos apegamos aqui, levaremos esse apego para o outro lado da vida.
E aquilo que nós já estamos desapegados aqui, entramos na vida espiritual desapegado dela. Como Jesus diz, aquilo que ligardes aqui na terra será ligado no céu. E o que desligares aqui na terra será desligado no céu. Este é o sentido desta frase de Jesus. Morreu, levou, fica do outro lado apegado. Quer dizer, morreu, mas não desencarnou, porque não desligou. Continua aqui perturbado e perturbando aquela casa, aquele local e causando assombro para as criaturas que residem naquela residência. Aí continua aqui, aí Kardec faz outra pergunta ao espírito. Ora, desde que o apego dos espíritos por um lugar é um sinal de inferioridade do espírito, que os espíritos elevados não ficam ligados às coisas materiais. Leva às virtudes que cultivaram, a prática do bem que cultivaram, as virtudes, a sabedoria é o que leva. São os tesouros da alma que Jesus ensinou que a gente deve priorizar aqui na Terra. Aí diz, seguramente, aí diz aqui, inferioridade é igualmente uma prova de que são maus esses espíritos, é uma prova. Aí o espírito responde, seguramente que não. Um espírito pode ser pouco adiantado, pouco desenvolvido, sem ser um espírito mau. Ele apenas é apegado à coisa do mundo, mas não é um espírito perverso. Não foi um homem mau, perverso, que viveu aqui na Terra. Ele apenas está apegado aos bens materiais. E pode ser um homem de bem. Pode ser um homem virtuoso, bom, amigo, caridoso, mas ficou apegado aos bens materiais. Que não significa necessariamente, ou literalmente falando, um espírito mau nem um espírito perverso. Foi uma boa colocação do espírito que deu a resposta. E Allan Kardec, então, volta a perguntar. Ora, a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas, as casas em ruínas, tem algum fundamento? Não. Responde o espírito. Os espíritos vão a esses lugares como vão aos demais lugares, a toda parte. A imaginação humana, excitada, fica chocada com o aspecto lúgubre, triste, né, de certos lugares, e atribui, com a imaginação excitada, atribui a isso a presença de espíritos, o que é muitas vezes apenas um efeito muito natural, muito natural. Olha lá, quantas vezes o medo de uma pessoa fez tomar uma sombra de uma árvore por um fantasma, uma aparição, uma visão, que não foi nada disso, mas é apenas a visão da pessoa movida pelo medo, o excesso de medo, de terror dos espíritos e das casas mal assombradas. Aí cria essa imagem. Ora, o grito de um animal ou o sopro do vento por uma alma do outro mundo. Quanta gente não confunde? Não diz que é alma quando não é. É um vento, coisa semelhante. Aí o espírito continua na sua resposta. Ora, os espíritos gostam da presença dos homens, por isso procuram mais os lugares habitados do que os lugares isolados. E nós então, em estudo hoje, nós encerramos o nosso programa, que hoje é Casas Mal Assombradas. Existe sim, e são os espíritos que continuam habitando ali, muito apegados aos bens materiais. Continuaremos em nosso tema. Muita paz para todos.